Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo? Bom, qual é o primeiro dado que o exercício nos dá? Ele fala que a temperatura inicial é 60 graus Celsius. Depois, a questão nos diz que a capacidade térmica é 80 calorias por grau Celsius. Esse aqui é o Czão de capacidade térmica. 80 calorias por grau Celsius. Em seguida, ele diz que a temperatura de equilíbrio, a temperatura final, é igual a 55 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura de equilíbrio, é igual a 55 graus Celsius. Ele quer saber a energia cedida ao ambiente. Bom, um dos fatores que nos diz que a energia é cedida para o ambiente é que ele varia a temperatura de 60 graus para 55 graus Celsius. Vamos ver a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, 55 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 60 graus Celsius. A gente percebe que há uma variação negativa. A gente percebe que há uma variação de temperatura negativa, né? E qual seria a fórmula que envolvesse a variação de temperatura, a capacidade térmica e a quantidade de calor? Seria essa daqui, ó. Vou colocar até em vermelho. É o Czão, que é a capacidade térmica, e a quantidade de calor que você precisa para variar a temperatura. Bom, vamos isolar o calor, certo? A gente quer o calor, então a gente vai isolar o calor. Calor, então, será igual à capacidade térmica multiplicada pelo delta, pela variação de temperatura. Vou até desdobrar aqui. Vamos prosseguir. Então, a quantidade de calor será 80, né? 80 calorias por grau Celsius, multiplicada pela variação de temperatura. Aqui a gente observa que a variação é uma variação negativa, né? Porque antes, no início, era 60 graus Celsius e após entrar em contato com o ambiente, ela vai ceder calor e vai ficar 55 graus Celsius, multiplicado por menos 5. 5 multiplicado por 80 é igual a 400. E a gente vai manter o sinal. Menos 400. E qual será a unidade? Bom, os dois estão... a capacidade térmica é caloria por grau Celsius e a temperatura é grau Celsius. No final vai cortar grau Celsius e vai ficar a caloria. Então, é menos 400 calorias. Bom, o que esse sinal negativo nos diz? Esse sinal diz que esse calor é um calor que é cedido, não é ganhado. É uma convenção. Então isso reafirma que cedeu energia ao ambiente. Se esse sinal fosse positivo, isso significaria que o corpo
ele ganharia calor, mas não foi o que aconteceu, obviamente. Então, o módulo dessa energia, que é o valor que ele quer saber, né? É o módulo, o que importa é o valor, não o sinal. Será 400 calorias, né?